Que bom! Jesus te ama e estamos juntos de novo para abençoar você. Eu creio que Ele pode fazer um milagre agora na tua vida. Não desista, não desanime. Deus é bom, a misericórdia dEle dura para sempre. Ele é real, Ele está com você aí agora e Ele quer abençoar a tua vida. Nesses dias estamos falando de autoridade espiritual e as armas. Vamos lembrar as quatro armas? Oração, jejum, meditação na palavra e fé. Já ensinamos, e você pode procurar nossos vídeos aí sobre oração, já ensinamos sobre jejum. Oração fala de comunhão com Deus, jejum fala de consagração. E hoje quero falar da importância de meditar na palavra da verdade, que é a Bíblia Sagrada. Olha o que diz o Salmo 1, versículo 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Este homem será como árvore plantada junto às correntes das águas. Dará fruto na estação certa, suas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Uau, é fantástico isso. O que esse texto está dizendo? Guarda isso. É fácil você e eu começarmos a ouvir vozes que negam a Bíblia? Começarmos a ouvir verdades que negam a verdade de Deus? Porque gente para falar contra a Bíblia, tá assim. Gente para falar contra a verdade de Deus, tá assim. Então é fácil a gente começar a ouvir, mas a Bíblia diz que se eu estiver ali ouvindo esses conselhos, certamente eu vou me parar nesses conselhos. E pior, eu vou me assentar nesses conselhos. 3 fases. Primeira, escuta. Segunda, se estabelece. Terceira, se edifica. Muitas pessoas têm vivido uma vida dentro da igreja como cristãos, edificados pelos conselhos do mundo. Edificados pelas vozes do diabo, vozes de egoísmo, vozes de mentira, vozes de violência, vozes de traição. Ouça, Deus não tem isso para você. Sabe o que Deus tem para você? Uma palavra, que você tem que meditar nela. Sabe o que significa esse meditar? É como se fosse ruminar. Sabe quando o boi pega lá a grama e ele fica mordendo ela lá, fica aquela baba assim? Não dá só para você ler a Bíblia no culto de domingo. Você tem que estar com a Bíblia, tem que estar meditando, ruminando a palavra. Certamente, você vai experimentar coisas melhores e maiores. Olha o que eu vou te mostrar aqui. Por que devemos estudar a Bíblia? Por que devemos meditar na Bíblia? Primeiro, porque a Bíblia é divina. Depois você lê 2 Timóteo 3, de 14 a 17. A Bíblia é divina, está escrito lá. Segundo, o estudo bíblico me habilita a viver a vida do reino de Deus. 2 Timóteo 2,15. Depois você lê. Terceiro, a fé na palavra habilita as promessas de Deus na minha vida. Olha que tremendo. Quando eu creio no que a Bíblia diz, eu sou um candidato para viver o milagre da Bíblia. Uau! Você é candidato? Você é candidato a viver uma bênção? Você é candidato a viver um milagre? Tem gente que anda por aí e fala assim, aquela pessoa é um sortudo. Aquela pessoa, Deus só olha para ela. Mas será que essa pessoa não é uma pessoa que tem tido fé na palavra e por isso ela está habilitada a viver promessas? Quarto, Deus nos aperfeiçoa e amadurece através da sua palavra. Veja, quando eu medito na palavra, eu sou aperfeiçoado. Quando eu medito na palavra, eu amadureço. Você pode ler depois, 1 Pedro 2,2 e 2 Timóteo 3, 16, 17. Olha o que está escrito no Salmo 119, 165. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Esse é o quinto. Por que eu tenho que meditar na palavra? Porque quando eu medito na palavra, o meu caminho, a minha caminhada, é em paz e em segurança. Uau! Você vai ficar aí sem ler a Bíblia? Você vai ficar aí sem buscar a palavra? Querido, acorda! Porque quando você escuta a voz do mundo, a tendência é você parar nela. E quando você para na voz do mundo, a tendência é você edificar a sua vida nela. Mas Deus tem uma edificação que vai dar fruto na hora certa. Deus tem edificação que as folhas não caem. E melhor, tudo que faz prospera. Sexto, por que eu tenho que meditar na palavra? Porque todo o juízo divino prometido para a época final está baseado na sua palavra. Sétimo,
A falta de conhecimento bíblico traz destruição. Isso está em Oséias 4:6. Oitavo, conhecer a Escritura traz alegria. Alegria do quê? De conhecer as revelações do Senhor. Isso está em Provérbios 29:18. Nono, por que eu tenho que estudar a palavra, meditar na Bíblia? Porque pela palavra de Deus eu sou habilitado e capacitado a atingir real sucesso nessa vida. Dá uma lida depois em Josué capítulo 1, versículo 8. O Senhor faz uma promessa para Josué. Um dos maiores líderes da Bíblia tinha morrido. E Deus tinha feito promessas, não aconteceram por causa de alguns erros ali, e ele tinha morrido, aí Deus vai lá e chama Josué com você agora. E ele dá essa promessa, Josué 1:8, dá uma lida lá depois. Décimo, por que eu tenho que meditar na palavra? Porque pela palavra de Deus, eu sou capacitado, fortalecido em Deus para enfrentar as tentações. Quando eu medito na palavra, vem a tentação que vier, a palavra me faz forte para resistir a elas. Depois você lê Salmo 119, versículo 9 a 11. Umas dicas. Você quer viver a prosperidade prometida? Você quer usar essa arma que não é carnal? Uma arma que é poderosa em Deus? Leia a Bíblia constantemente. Melhor, diariamente. Segundo ponto que quero aqui de dica para você. Não leia a Bíblia como você está lendo um livro. Ah, estou lendo Joe Bevere. Ah, estou lendo Paternidade do Apóstolo Paulo Tércio. É meu. Da hora, né? Olha, não leia a Bíblia assim. Leia a Bíblia em espírito de oração. Leia a Bíblia dando lugar ao Espírito Santo. Diariamente. Leia dando lugar ao Espírito Santo. Terceiro ponto. Leia. Você precisa ler a Bíblia sistematicamente. Não leia a Bíblia assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Não, leia mesmo. Estabelece um horário. Esse aqui é o meu horário de receber, porque isso vai produzir crescimento para você. Mais uma dica. Queridos, invista na tua fé. Compra boas Bíblias. Compra boa concordância bíblica, dicionário bíblico. Isso vai te dar crescimento. Invista na tua fé. E mais, leia com fé, porque é a palavra da verdade. Sabe? Eu quero concluir aqui essa ministração lendo Mateus 7, de 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Sabe o que esse texto está dizendo? Leia a Bíblia, que venha o que vier, você vai ter vitória. Isso Deus tem para você. Vamos orar por isso? Pai, muitas pessoas têm um sentimento maligno, mesmo sendo cristãs ou simpatizantes da fé. Um sentimento que as coisas de Deus são difíceis e ruins. Pai, talvez tenha na mente de algum que lê a Bíblia é castigo de pai e mãe quando eu fiz algo errado. Deus, mas eu peço, traz cura, Pai, nas nossas vidas, porque ler a Bíblia é algo extraordinário. Ler a Bíblia é uma arma poderosa que vai manifestar o teu sobrenatural. Pai, todo trauma, toda dificuldade de compreensão, joga por terra em nome de Jesus e permita que a gente possa ter uma vida diária de meditação na tua palavra, para que assim o teu reino possa se manifestar em nós. Obrigado por compartilhar isso. Abençoa os teus filhos e que teu nome possa, Senhor Deus, ser honrado na vida deles. Em nome de Jesus. Sabe o que eu quero te falar, querido? Eu te afirmo algo. Certamente Deus tem um presente para você. Certamente Deus quer te abençoar. É fácil ter uma Bíblia. Aqui, quando você vem aqui na nossa comunidade, se você ainda não é cristão, e nós presenteamos aqueles que nos visitam. Vem estar conosco. Quem sabe, se você não tem a Bíblia, você pode ganhar uma. Mas saiba de algo. O que está escrito na palavra é algo tremendo. Deus te ama e Ele tem um plano para você. Estamos juntos. Deus abençoe. Algumas pessoas ficam pensando assim, não, eu preciso de uma fé maior, eu preciso de uma fé maior. Eu queria dizer para você, às vezes o problema não é o tamanho da tua fé. Às vezes o problema é o que você faz com ela. O que você tem feito com a tua fé? Eu verdadeiramente acredito que Jesus nasceu de uma forma extraordinária, através de Maria, quando ela era virgem, o Espírito Santo foi, tocou e ele